Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você está assistindo esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você, com certeza existe uma força correspondente dentro de você que já foi ativada no reino espiritual, Papai, o Todo-Poderoso, o que te ama, já está sabendo e já ativou o poder ou os poderes universais para que essa informação chegasse até você. E essa informação está chegando até você a partir e através desse vídeo e a partir de mim. Eu quero que você saiba, a princípio, duas coisas. Coisa número 1. Se a tua vida não está boa, se você não está vivendo bem, aquela vida que o próprio Papai amoroso assegurou que os que crê nele e os ouve comerá do melhor dessa terra. Deus, que é espírito, é energia, também é força, também é poder. Então, esse vídeo, ao chegar até você, aceite como resposta de Deus. Agora, esse vídeo é apenas uma oportunidade, é apenas uma semente. Essa semente, ela tem que ser plantada, esperado o tempo para que ela venha à tona, digamos assim, e até que ela dê fruto. Assim, essa semente, essas informações, essa força, essa energia contida ou contido nesse vídeo, ela precisa estar dentro de você, ativada, como parte de você mesmo. Porque este é o propósito principal, todas essas coisas. Deus, que é perfeito, que é todo vida, que é todo poder, que é toda alegria, que é toda riqueza. Então essa vida, esse poder, essa riqueza e tudo que é Deus, chega até nós a partir através de uma informação, porém não através de uma informação qualquer, da informação da vida, da informação da verdade, não a minha verdade, não a tua verdade, mas a verdade de Deus. Foi por isso que Jesus, o mestre dos mestres, disse: eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Então essas informações que você ouve vindo de Deus, que vem recheada da vida, do poder, da força, da alegria, a alegria do Senhor, que é a sua força, ela não é apenas para ser ouvida. Assim como a comida, ela não mata a fome de ninguém, ela não supre a necessidade de ninguém, apenas em ouvir falar a respeito, ou mesmo ver uma mesa farta. Uma mesa farta por si só não resolve o problema de ninguém, não resolve o problema da fome. O que resolve é, uma vez que você tem acesso àquela mesa farta, nada te impede. Agora você pode pegar aquela comida, comer aquela comida. O Deus todo poder, que é perfeição, que te ama, o teu Pai, colocou dentro da comida todos os nutrientes que você precisa para ter saúde, para ter vida. Se quiseres me ouvir, comereis os melhores da terra. Mas se Deus tivesse colocado apenas no alimento os nutrientes e não tivesse feito você e eu, nós, o melhor das suas criações, grava isso, nós vamos estar falando neste vídeo, o melhor das suas criações. Se ele tivesse feito apenas colocado os nutrientes nos alimentos, nas frutas, nos legumes, em tudo que nós precisamos, e não tivesse nos feito a máquina mais perfeita, o mais complexo, que revela a perfeição de Deus, se ele não tivesse feito, programado para extrair dos alimentos os nutrientes, as vitaminas, os açúcares, as proteínas e tudo aquilo que nós precisamos, e depois o próprio organismo sabe jogar o lixo fora. Olha que perfeição, olha que maravilha. Estou subordinado ainda
Primeiro questionamento, a primeira pergunta. Se a tua vida não está boa, se você não está comendo melhor essa terra, se você não está vivendo a vida que Jesus só veio para que você tivesse vida e vida com abundância, você pode ter certeza absoluta que nada mudará em sua vida até que você ouça essas palavras, e essas palavras, assim como o alimento do exemplo, faça parte de você, se torne pele da sua pele, osso dos seus ossos, carne da sua carne, sangue do seu sangue. É isso que o alimento irá fazer em você, ou com você. Pois da mesma maneira, a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra que vem de cima, que é maior do que tudo, que vem de Deus, que é todo o amor, que é todo o poder, que é toda a saúde, que é toda a riqueza. Cada informação vindo dele tem contido nela essas verdades, todas essas verdades. Tudo que Deus fez enviando Jesus foi unicamente para que você fosse alcançado. Porque ele fez individualmente por cada um de nós, como nós somos responsáveis, cada um pela nossa própria vida. Deus fez unicamente por você, é assim que você tem que se comportar, é assim que você tem que pensar. E o segundo questionamento em cima desse primeiro, que eu quero que você entenda, eu tenho o hábito de escrever, como eu gostaria que todas as pessoas que me ouvem ou que me ouvir tivessem o hábito de escrever também. Eu coloquei aqui o exemplo do sol, ou o exemplo da sombra. Depois das 6 horas da tarde em nosso país, entramos no que nós chamamos noite. Mas essa noite não é porque não existe a luz do sol, não é porque o sol não está brilhando, não é porque não existe dia, não, porque um corpo, no caso a terra, está fazendo sombra, e é isso que impede que a luz do sol chegue até o nosso país, enquanto está brilhando em outros locais. Esse exemplo que eu notei aqui, eu trouxe exclusivamente para você, para que você possa entender. A vida dos teus sonhos, ela existe. A saúde que você precisa, ela existe. A paz que você precisa, ela existe. Todas as coisas que se diz respeito à vida, já existem. Não é uma coisa da minha cabeça. Eu posso te citar 2 dos grandes apóstolos do nosso mestre. Pedro disse assim na sua segunda carta: pois Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida. Agora, olhe lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 em diante. Acrescentai a fé, tem lá as virtudes que é de competência nossa, para que nós possamos consumar, digamos assim, e desfrutar da vida que o Senhor Deus já nos deu. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, é lá que está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, mas as bênçãos estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Que região é essa? Um lugar distante? Não, no mundo das palavras, no mundo do Espírito. A palavra é Espírito, a minha palavra é Espírito e vida, disse Jesus em João 6 e o verso 63. A minha palavra, disse Jesus, é Espírito e vida, ou seja, Deus é Espírito. Então a palavra de Jesus era trazendo vida, e a palavra que era vida, que era verdade, também era Deus, igual em todos os lugares aonde você ouvir uma verdade, tem contida nela a vida, a paz, a saúde, tudo que precisa. Então, essa vida que você precisa, que você não está vivendo porque assim como o sol. Cada informação que chegou até você, não sendo de Deus, te formou uma crença. E essa crença, por não ser verdade, ela está fazendo sombra.
ela é um obstáculo, ela é um empecilho que impede de você ter a vida que você quer. E como é que nós sabemos se aquilo que nós ouvimos não é verdade? Pelo resultado, pelos frutos se conhece a árvore, disse Jesus. Então, se nós não estamos desfrutando da vida que nós gostaríamos, da vida que nós desejamos, da paz, da saúde, da prosperidade, então, se nós não estamos desfrutando, a coisa mais acertada a ser feita é admitir, é reconhecer que nós precisamos desconstruir, identificar e desconstruir todas as crenças negativas, porque todas as crenças negativas é o mesmo que energia contrária, e nós, humanamente falando, não temos a menor condição de lutar e vencer a energia, o espírito. Então, cada informação correta que é Deus, que é luz, nós sabemos que a luz desfaz as trevas com facilidade. Nós não conseguimos desfazer uma noite ou as trevas, a escuridão, mas uma luz, com a luz consegue. Da mesma maneira, quando as nossas crenças elas são erradas, se o sucesso, a vida, a riqueza, a prosperidade, a saúde está para cá, ela nos indica do outro lado. Por isso que Jesus em João 10:10 também disse: eu só vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você admite, você se desarma. E quando você se desarma, é o mesmo que você está delegando, permitindo que o Pai entre, que a verdade entre. E é aí que se encontra aquele versículo que Jesus disse: eu bato na porta, se alguém abrir a porta, eu entro. Porque cada um de nós compreendemos as coisas compatível com as nossas crenças. Exemplo, você, na tua formatação ou na tua formação, cresceu ouvindo falar que a riqueza é uma coisa que afasta o homem de Deus, que a riqueza é uma coisa do diabo, que Deus não gosta das pessoas ricas. Então, todas as vezes que você ouviu uma palavra dizendo que Deus ama dar riqueza para as pessoas, você vai visitar as tuas crenças, e as tuas crenças irão te dizer que aquela palavra que você está ouvindo não é verdade. Por quê? Porque você está comparando com as tuas crenças. E no lugar que era para ser a energia da vida, a fé da prosperidade, está a fé contrária à vida, a energia contrária. O que é que você vai fazer? Você vai repelir, você vai expulsar a energia, a palavra que traria para fazer parte de você todas as habilidades, todas as capacidades, iria atiçar em você para que você alcançasse a prosperidade que você deseja. O mesmo princípio se aplica no tocante à saúde e qualquer outras coisas. E qualquer outra coisa. Então, compatível com as nossas crenças, se nós não formos humildes para raciocinar, porque qualquer crença errada que não esteja apoiado, na verdade, na luz da palavra de Deus, só se sustenta por causa das nossas negligências ou por causa do nosso orgulho ou vaidade, de querer defender mais uma crença que só está nos levando para o buraco. Então, esse tipo de pessoas, eles não mudam. Por isso, você precisa desarmar. Porque o que você tem a ouvir, o que você vai ouvir, e ao entender e aplicar na tua vida, você muda a sua vida. Porque eu louvo a Deus, não quero aqui estar demonstrando nenhum tipo de vaidade pelo conhecimento que o papai me deu, mas o primeiro benefício de eu ter sido iluminado por Deus, primeiramente pela minha vida,
Porque a ordem do papai, a inteligência de Deus, a inteligência divina nos assegura que nós devemos amar a nós primeiro, só então amarmos os outros. Então depois de eu ser iluminado, a razão de Deus ter me iluminado é para que eu iluminasse outras pessoas. O conhecimento que Deus me deu, que mudou a minha vida, como eu sempre tenho falado, não é para estar aqui querendo demonstrar conhecimento, querendo demonstrar espiritualidade, não. Mas eu tenho experiência prática, eu tenho um testemunho prático. Porque ao olhar, não muito tempo atrás, estava eu aqui com a minha vida toda deformada, minha autoestima deformada, oprimido, um alcoólatra, um viciado nas noitadas, 2 casamentos destruídos, falido em todas as fases, em todas as áreas da minha vida. Então o que foi que me trouxe até a posição que eu sou hoje? Uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma liderança espiritual, um palestrante, um pai, um marido, uma pessoa bem-sucedida. Então são essas as informações que eu venho trazer para você. Por isso, aquilo que essas informações fez em minha vida, ela pode fazer na tua. E você, ao aperfeiçoar, ela pode, ou elas podem te levarem mais além. Elas podem te dar algo muito maior. O Senhor Jesus também disse isso quando ele disse: as obras que eu faço, vocês poderão fazer também. Eu não coloquei aqui, mas eu já vou acrescentar o que eu vou dizer para você. Na hora, vou acrescentar agora, porque, veja só, a vida que você deseja e você não tem, a realidade, a prosperidade ou qualquer coisa que você deseja, que você não tem, pode ter certeza que está atrás das informações que você rejeita ou que você está rejeitando. Tem sentido isso? Eu vou escrever isso aqui, porque é verdade. Se eu estou trazendo para você uma informação que mudou a minha vida e você não acredita, e a tua vida não está igual à minha, se a tua vida estiver melhor do que a minha, se você estiver mais feliz, mais realizado, mais abençoado, aí você deve ser prudente e só observar se dentro do que eu falo tem alguma coisa que vai acrescentar. Se não tem, desconsidere. Porque eu estou te dando a informação que as conquistas que essas informações me trouxeram, você tem mais, o dobro. Então não tem sentido você pegar as minhas informações e aplicar em sua vida. Agora, se você não tem, eu tenho 20 anos que eu fui curado pela primeira vez e a partir daí nenhuma enfermidade se firma na minha vida, no meu corpo, nem na vida dos meus. Isso não é bom demais? Pois é, dentro das informações que eu estou te passando, existe a força, o poder e a capacidade dessas verdades. Eu era um alcoólatra, eu era um viciado, casamentos desfeitos, frustrado, enfermo, oprimido, depressivo. E as informações que eu estou te passando foram essas informações e foram aperfeiçoadas, porque todos os dias a gente aprende um pouco. A propósito, é uma das coisas que eu aconselho você, porque é assim que eu faço. Todos os dias eu quero aprender mais, todos os dias eu quero aprender mais. Eu estou aqui ensinando para você, e ao mesmo tempo que eu estou ensinando para você, eu estou aprendendo. Esse mesmo vídeo que você está ouvindo, que eu gravei, eu já ouvi ele. E eu ouço procurando o tempo inteiro aonde é que eu estou dando informação que eu não estou aplicando aquela informação em minha vida para que eu possa aplicar. Aonde é que eu estou dando a informação que aquela informação não está totalmente firmada na verdade, não a minha verdade, mas a verdade de Deus. Então eu estou o tempo todo aprendendo comigo e com aqueles que sabem mais do que eu, porque a vida é assim, a vida é uma escada. Tem sempre alguém abaixo de você que você precisa ajudar essas pessoas a ir para onde você está. Porque eu não posso ajudar uma pessoa, levar uma pessoa acima da onde eu estou. É contra as leis, as regras da vida. Mas assim como sempre tem pessoas abaixo de mim, que eu posso ajudar elas, tem pessoas acima de mim, que eu preciso da ajuda delas. Isso é que é o gostoso da vida, né?
a vida que você não tem, o sucesso que você ainda não tem, as conquistas que você ainda não tem, você quer ao querer, e você querendo ter e não tem, significa dizer que você não está no comando da sua vida. Você ainda não é o rei da tua história, você ainda não é o rei da sua vida. Então, se você ainda não é o rei da tua vida, é porque está faltando força, energia. E a compreensão e a aceitação dessa compreensão relacionada a essas três dimensões, com certeza, irá complementar, irá te dar aquilo que faltava. Então eu quero começar sobre esse assunto das três dimensões. Nós poderíamos também chamar de três níveis de força, três níveis de poder criador que existe e que cria o universo. A propósito, para você entender melhor, eu tenho falado nos meus vídeos o que a palavra de Deus tem me revelado, o que o papai tem me revelado, que nós somos os criadores da nossa história. E nós criamos a nossa história a partir e através das informações. Se as informações que nós ouvimos, ela vem de Deus, ela vem recheada de vida, de poder, de saúde, de riqueza, porque Deus é tudo isso. Quando você encontrar na palavra de Deus que Deus é amor, é ausência do que é ruim, do que é mal, do que lhe faria dano. Então, o contrário disso é a perfeição, a plenitude da riqueza, a plenitude da vida, a plenitude da paz, a plenitude de tudo que é bom. Então, todas as vezes que você ouve uma informação, e essa informação é a verdade, vida de Deus, o propósito dessa verdade é alcançar o seu coração. Ao alcançar o seu coração, é a mesma coisa de uma semente alcançar o solo, vai nascer. É a mesma coisa de um sêmen alcançar o útero de uma senhora. Vai gerar e vai nascer, se tornando assim uma nova vida. Porém, todas as vezes que aquela informação ela não veio de Deus, não tem contida nela a força necessária, a vida necessária, o poder necessário para se criar o que se espera. Então, como eu tenho falado a respeito do sol, todas as vezes que não existe o sol em um determinado lugar, não é porque o sol não está brilhando, é porque existe um corpo estranho bloqueando a luz. Então, todas as vezes que nós ouvimos a respeito de algo, acreditamos e praticamos aquele algo, e não temos o resultado, é porque na energia, na crença gerada pelaquela palavra, porque o crer só vem pelo ouvir, não tinha Deus, o mesmo que não ter força, o mesmo que não ter vida, o mesmo que não ter poder, o mesmo que não ter riqueza. Então essa energia, ela torna uma sombra, ocupando o lugar do resultado final. Seria a mesma coisa de você plantar no solo um pedaço de carvão, achando que poderia ser o quê? Por exemplo, o milho. Aí eu plantei milho, é o que você pensa. Mas pelo fato de você ter plantado um carvão, no carvão não tem o DNA compatível, porque não tem vida no carvão, então o carvão não irá nascer nada. É a mesma coisa quando você ouve uma verdade, uma palavra, achando que é verdade e não sendo verdade. Você saberá pelo resultado, porque já que a palavra de Deus não volta vazia. Nós fomos projetados por Deus, por sermos o melhor de Deus, por ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, para estarmos na última dimensão, na dimensão superior. E nós andamos na dimensão superior exatamente quando nós alcançamos e conhecemos a verdade que é Deus. Vê se você está entendendo. Ao ouvirmos a palavra de Deus, onde está o poder de Deus, a vida de Deus, a riqueza, se nós cremos corretamente, ao trazermos para cá, então foi acionado o poder do céu a partir do nosso interior. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou várias e várias vezes concernente ao reino que está aqui dentro de nós. Então é a partir daqui que nós governamos, a partir do que está aqui. Por isso é importante ouvir e compreender a verdade. Porque a verdade de Deus, ou as verdades de Deus, elas não se reproduzirão no ar.
Olha Paulo falando: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E as bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas observe que apenas por estar lá, não serve, não nasce, não se reproduz em sua vida. Porque enquanto você está passando escassez, enquanto você está sofrendo escassez, enquanto você está enfermo, enquanto você está oprimido, nos reinos espirituais, no mundo das palavras, no mundo do espírito, já existe riqueza, já existe saúde. Está percebendo que apenas por estar lá não serve para você? Então, veja só, a palavra de Deus, ou na palavra de Deus, onde está todo o poder, que apenas por estar lá nas regiões celestiais não entra em operação, ao trazer para dentro de você, você tem o mesmo poder criador, você tem nessa palavra o dispositivo que aciona todas as leis espirituais, e aí você tem o poder, a honra, a força, a riqueza, tudo que Deus tem, você tem aqui. E agora Deus te deu a capacidade de raciocinar, que não deu para nenhuma outra das suas criações. E por que Deus te deu essa capacidade, criatura? Para administrar o reino do Pai. Porque o Pai está dentro de você, você e o Pai se tornaram a mesma pessoa. Ele, o Pai, o poder criador, a célula-mãe, a energia cósmica, o eu sou, onisciente, onipresente, que está lá nos mares, que está lá nas alturas, mas a parte dele que está lá nos mares não irão se reproduzir em ti, não serve para você. A mesma coisa, a parte dele que está lá nas alturas não serve para você. A parte que vai servir para você é a parte que está dentro de você. E a parte que está dentro de você só chega até você a partir das palavras. Por isso que o crer só vem pelo ouvir. Então, uma vez que você traz a palavra de Deus para dentro de você, para o teu coração, e tem essa consciência, a partir da palavra no teu coração, ela aciona os poderes espirituais para aquela palavra que te deu uma crença e você trouxe para o coração e falou com teus lábios. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então você está criando aquela realidade compatível com a tua confissão de fé. E assim você reina, porque a palavra de Deus assegura que o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdote para Deus. Reis é aquele que governa, sacerdote é aquele que abençoa. Lembra de Eliseu, que chegou em uma terra, que a terra era estéril, ele jogou o sal, e o sal em contato com a terra, fez a terra ficar fértil. O sal era apenas um símbolo. Lembra que a descrição de Jesus, ele chegou em uma época em que o povo estava na sombra da morte, e ele chegou como uma grande luz que chega nas trevas. Lembra que o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Está entendendo isto? Então, quando você tem consciência, você governa com os poderes universais, os poderes de Deus, a partir da palavra no teu coração, você cria. E aí, como eu coloquei aqui as três dimensões, a dimensão número 1, a dimensão número 2 e a dimensão número 3. Nós estamos falando da dimensão número 3, estamos vindo de cima para baixo. O que significa essa dimensão do nível 3? A dimensão é a terceira dimensão. É exatamente o que eu estou falando. É quando você governa no mundo físico, mas o poder vem do alto. E o poder do alto, o poder de Deus, é o maior poder. É lá que está o poder que cria. Não existe uma força, um poder que possa enfrentá-lo, que possa impedir. Por isso você precisa entender que você reina e governa a partir do momento que você reconhece que o poder está dentro de você, porque é você e Deus. Quando é que uma pessoa deixa de governar? Quando ela acredita que o poder está fora dela. E isso é o mesmo que delegar poder para terceiro. Então você não governa. Mas quando você tem consciência
que a palavra alvim, a palavra de Deus, aonde está a força, não está o poder, é o próprio Deus. Deus é Espírito. A palavra e Espírito é a mesma coisa. E você traz, você humanizou Deus. Então os dois fizeram um. Você cria. Como é que você cria? Você cria acreditando, falando, pensando. Quer ver um exemplo? Jacó. Você conhece a história de Jacó? Jacó, ele era neto do patriarca da fé. Ele tinha ouvido falar. Mas veja que ele trabalhou 20 e poucos anos e sempre foi saqueado, roubado. Leia lá em Gênesis 30 que você encontra na história de Jacó o que é governar na terceira dimensão. Então Jacó, que foi enganado pelo seu sogro, depois de trabalhar 20 e poucos anos, continuava pobre. Até que ele entendeu que o poder estava dentro dele. Aí você vê que ele fez um desafio com o sogro dele e disse: pois, portanto, agora eu vou trabalhar para ti com uma condição. É que tu me dê como salário os animais malhados. E ainda disse para o sogro: você pode levar os animais malhados, preto, de outra cor, para bem longe. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o poder vinha de dentro dele. E ele sabia que ele era o Criador, porque ele sabia também que ao levar os animais malhados, era impossível, humanamente falando, nascer animal malhado. Então, quando ele focou, colocou as varas, que ele focou, ele olhava, ele meditava, até trazer a imagem para o seu coração. E ao trazer a imagem do rebanho malhado, é o mesmo que colocar uma semente no solo. É o mesmo de o sêmen alcançar o feto. Então ele, ao colocar a imagem dos animais malhados, você sabe o que aconteceu, olha lá na Bíblia. Se você não sabe, os animais começaram a nascer malhados. E aí ele se tornou riquíssimo. Então quando ele retornou para a casa dos seus pais, da onde ele tinha saído, que o antigo patrão dele, que também era sogro, com inveja dele, atentou contra a vida dele, que foi perseguir ele, leia lá, no meio do caminho, ele foi intervido nada mais, nada menos pelo próprio Deus. Por que que ele foi intervido pelo próprio Deus? Porque o poder que Jacó tinha acionado era o poder de Deus, e Deus é responsável pelo seu poder, Deus é responsável pela sua palavra. Foi assim com Jacó, será assim com você, será assim conosco, será assim comigo. Quando nós entendemos e governamos pelo poder de Deus, nós não temos que ter medo de nada. Por quê? Porque todo o poder, como Jesus diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E todo o poder que Deus deu para Jesus, que Jesus tinha consciência, que essa é a grande diferença entre Jesus e todos, porque todos têm acesso a esse poder. A diferença é que Jesus tinha consciência. Jesus diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E esse mesmo poder que Jesus disse que foi dado para ele, poder sobre o céu e a terra, foi o mesmo que ele disse: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, e toda força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Então, quando você reconhece que não existe outro poder de fora que possa impedir as tuas conquistas, é compatível com a tua consciência de quem você é e do que você acredita. Porque quem limita o tamanho das tuas conquistas, quem limita as nossas conquistas, somos nós mesmos. Porque a nossa conquista, ela é medida pelo tamanho da nossa consciência de quem somos e até que ponto nós sabemos e aprendemos a manusear o poder de Deus. Então esse poder é o da terceira dimensão. Qual é o poder da segunda dimensão? De cima para baixo. Quando o ser humano, quando ele não crê em o nome do Senhor Jesus, por isso o propósito, por isso o foco principal do nosso canal é levar o homem a se convencer da eternidade, que o projeto de Deus é para que todos se transformem em seres semelhantes ao próprio Pai, como toda a Bíblia diz. Quando ele vier, nossos corpos serão transformados, como ele é, nós seremos. Então as nossas conquistas, elas são plenas, elas são aqui e elas são eternas. Mas um homem
que ele não tem consciência disto, que ele não crê nisto, ele não crê na eternidade, ele não crê o nome do Senhor Jesus, ele acha que o Senhor Jesus é apenas um símbolo religioso, ele não entende que a honra dada ao Senhor Jesus, dos nascidos de mulher, ele é o Senhor absoluto, ele é o Rei dos reis, ele é o Deus dos deuses, ele é o gerente geral de Deus, e esse universo será governado por ele. Por isso, todos nós devemos já admitir e aceitar o governo de Cristo sobre nossas vidas. Então, suponhamos, a pessoa não entendeu isso. Mas mesmo a pessoa sem entender isto, ela tem dentro dela uma partícula, ou um pouco, do poder da terceira dimensão. Porque quando Deus fez o homem em forma de um boneco, digamos assim, ele não tinha vida. E de onde veio a vida? Do sopro de Deus. Então esse sopro que ainda continua do homem, que o homem crê em Deus ou não, ele tem Deus dentro de si. Ele não tem nessa dimensão, porque depois que Jesus venceu a morte, enviou o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e é no Espírito Santo que está a força plena que o homem natural não tem. O homem natural tem sim parte de Deus, mas não é a plenitude. Porque nele, em Jesus, habitou a plenitude de Deus. Quando eu creio em nome do Senhor Jesus, eu também tenho a plenitude. E qual a diferença do homem natural para o homem sobrenatural? É que mesmo o homem natural, não compreendendo as coisas de Deus, não aceitando, não reconhecendo o nome do Senhor Jesus, ele pode criar a sua realidade. Porque quando ele pensa, quando ele cria uma imagem, quando ele foca, ele também cria. Porque ele tem dentro dele parte da dimensão superior, da dimensão de Deus. A grande diferença, e aonde a pessoa, se ficar só nessa parte, ele irá perder. Você pode ler na palavra de Deus, o próprio Jesus falou em Mateus, os profetas falaram, como Joel falou, que a glória, o poder, a intensidade do poder magnético, que o Senhor Jesus vai retornar com ele, o Senhor Jesus e os ressuscitados, estão acima da capacidade do poder magnético atual do mundo. Por isso você vê que o sol será elevado, tirado do seu lugar e perderá a sua claridade. A lua será modificada, os mares serão abalados, os poderes da terra serão abalados. Por que isso? Porque o poder magnético, digamos assim, a força, o poder, a glória, a honra é maior. É maior do que a capacidade que o mundo suporta. Por isso, portanto, se uma pessoa ficar apenas na primeira dimensão, essa pessoa, não existe nela a energia, a força, no nível certo para a ressurreição. Então, neste caso, a morte ainda terá poder sobre essa pessoa. Mas quando uma pessoa ela está na dimensão superior, na dimensão da imortalidade, que Jesus é o representante, porque foi o único dos nascidos de mulher que venceu a morte, e foi lá que ele disse: todo o poder foi me dado nos céus da terra. Esse é o único poder que a morte não exerce poder, por isso estamos acima. Então o homem natural, então mesmo sendo um homem natural, ele tem parte da terceira dimensão. E quais são os seres da primeira dimensão? Os pássaros, os animais. A ciência comprova isso que eu vou falar para você. Eu assisti uma reportagem onde mostrava espécies de animais e de pássaro de regiões do mundo diferentes, e dentre elas, de uma ilha onde não tinha água. Os únicos reservatórios de águas doces que tinha naquela ilha eram dentro das bromélias. Só que tinha um detalhe: muitos dos pássaros que tinha na ilha não conseguia, o pescoço e o bico era menor do que a profundidade da água. Então o que foi que aconteceu? Aquela espécie cresceu o pescoço e cresceu o bico mais do que todos da sua mesma espécie, da onde a água era fácil. O que se vê aqui? O poder da evolução, porque mesmo sendo animais, mas também você vê lá no Gênesis, Deus fez uma aliança com todos os animais. Então, esses animais, eles têm poderes para modificar a si próprio. O homem,
ele tem poder até para atrair a partir das leis naturais. O homem que está na segunda dimensão, o homem natural, tem poder de atiçar, de acionar as leis naturais. Só que as leis naturais serão desordenadas quando vier Jesus. Porque no novo reino, a glória do novo reino é maior. Então, a partir daí, só os da terceira dimensão. Mas ainda voltando para os animais da primeira dimensão. Você quer ver um exemplo prático da evolução dos animais, dos seres que compõem a primeira dimensão? Por exemplo, um cervo, um veado selvagem. Você pode observar que essa parte dos ombros deles, eles são mais baixos do que a traseira e mais fininho. Por que você imagina que é assim? Obviamente porque o veado, ele come a grama. Então, obviamente, o seu pescoço e as suas rapazes, digamos assim, é proporcional para facilitar ele comer na grama. Eu nunca ouvi isso de canto nenhum da terra, mas eu sei que é assim. Agora, veja o oposto na girafa. A girafa, os seus quartos traseiros são os mais finos, enquanto as rapazes são as mais largas, mais robustas. Por quê? Porque a girafa come para cima. Então, perceba a sabedoria de Deus em todos os seres vivos. E quem acionou essa evolução? Foi o próprio animal. Então, os animais que estão na primeira dimensão, eles têm poder de se modificar a si próprio. Os seres humanos da segunda dimensão, da dimensão do meio, ele tem poder de acionar as leis universais a partir da sua imaginação, da sua mente, dos seus pensamentos e da sua energia, né? Segundo a ciência, a energia contida no coração do ser humano é 5.000 vezes mais forte, mais intensa do que a energia dos pensamentos. Ela tem poder de criar em conexão com a energia do coração, mas aciona só as leis naturais. Leis que quem quer ter a eternidade não é o suficiente. Enquanto que a lei superior, por ser o Pai responsável por ela e ter nela o poder do Pai, a força do Pai, a honra do Pai. Quando eu digo Pai, porque é assim que Deus se revela em sua palavra na Bíblia para que nós desenvolvemos um relacionamento de pai e filho. Mas a energia cósmica, o poder universal, o poder indestrutível, o maior poder do universo, a mente inteligente, a energia viva. Então, todo esse poder, essa força, essa riqueza, essa grandiosidade está na sua palavra. Quando o homem age na palavra de Deus, o céu monitora a palavra. E o poder de cima sobrepõe, é maior do que todos os poderes de baixo. Por isso, quando Jacó foi ameaçado, ele, o pai, interviu. Quando o homem natural é ameaçado, o homem não crê, ele se limita às leis naturais, enquanto que o homem sobrenatural da terceira dimensão tem todo o poder disponível para ele. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, e até o próximo vídeo. Haja paz dentro dos teus muros, calma e prosperidade nos teus celeiros. Salmo 112.
dos teus